Glória a Deus. Amém? A bênção do Senhor está sobre nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do verso 1 em diante. Amém? Que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos, compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Somente até aqui. Podeis sentar. Hoje nós estaremos falando sobre crendo em Jesus Cristo. Quantos aqui creem em Jesus? Amém? Mas por que você crê? Você já parou para pensar? Por que você crê? Às vezes nós vemos determinadas coisas. É interessante que uma vez eu ouvi isso sobre coisas que nós fazemos, mas nós não sabemos por que fazemos. Coisas que nós repetimos porque todo mundo está fazendo daquele jeito, então eu vou fazer do mesmo jeito. Quando nós compreendemos o que realmente nós fazemos por vontade, por qualidade. Quando nós cremos em Jesus, nós aprendemos que Ele é o nosso Senhor. Ele é o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, então você tem capacidade e condição de fazer todas as coisas. Passa ali para mim, mano. Existe a Trindade, e a Trindade é o que nós precisamos compreender. Que Deus Pai faz o quê? Cria e controla todas as coisas. Deus Filho resgata o homem e Deus Espírito faz com que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Essas são as funções de Deus. Deus é um só, mas ele subdivide em três partes. Essas três partes, elas trabalham em conjunto. E nesse conjunto, nós precisamos aprender as funções de cada um. Às vezes, nós falamos Deus, mas estamos querendo pedir, orar para alguém se converter. Para quem nós temos que pedir para que haja conversão? Ao Espírito Santo. Quando a gente fala, Deus resgata aquela pessoa,
nós temos que pedir a quem? A Jesus. Porque Jesus é que vai resgatar aquela pessoa. Porque ele vem ligar de volta o homem para Deus. Cada um tem a sua função, mas ele é um Deus. E nessa manifestação, se nós pudéssemos resumir de uma forma simples, Deus cria um homem, sopra no homem, e aí aquele homem, ele torna-se vida. Deus dá uma missão para ele, ele erra nessa missão, na obediência, porque Deus fala, não coma daquele jardim, né, da árvore, não é isso? Da maçã, foi isso? Hein? Não foi maçã não, tá? Então, nós precisamos até aprender. Por quê? Como que nós sabemos que não é uma maçã, não é alguma assim? Por quê? Existiam várias árvores, não existiam? Sim ou não? Deus não criou tudo? Só que ele colocou uma no meio do jardim. Para ela ser diferente das outras e única e exclusiva, ela não podia ser parecida com outras. Se essa árvore, né, do pecado, né, que alguns falam que é a maçã, ela ficou lá no jardim do Éden, se ela tivesse caído na terra, né, nascido aqui na terra, ela seria uma árvore diferente, única e exclusiva. Só que nós temos vários tipos. Então ela não poderia ser uma maçã. Alguns estudiosos esses dias, eu estava até lendo, eles disseram, não, a árvore do bem e do mal é a bananeira. Mas aí eles ainda explicaram, porque foi através da bananeira que eles fizeram aventais para se cobrir quando Deus apareceu, porque a bananeira é mais fácil você criar um avental, né? Alguns dizem, né, a gente vê muita ilustração parreira, né? Aquelas folhas da uva enormes, né? Mas para fazer avental mais fácil é uma bananeira do que uma folha de uva, né? Então, cada hora eles inventam algo. Então a gente sabe que esta árvore do pecado, que fala lá em Gênesis, não está entre nós, tá? Deus separou. Assim como a árvore da vida também não está entre nós. Pode falar, Pedro. Mas bananeira também, paizinho, uva também. Maçã, porque é por causa do formato tipo coração, né? Para dizer que é do coração e tantas outras coisas, né? Então, quando nós olhamos para determinadas coisas, o homem sempre tenta conjecturar, né? Supor, talvez, pode ser, eu acho que sim, né? Mas é só Deus que sabe. Próximo. O nome verdadeiro de Jesus é Yeshua HaMashiach, tá? Esse é o nome hebraico de Jesus. Nós falamos Jesus Cristo, é a forma, né, mais simplória do grego, né? Jesus Christos, que nós traduzimos para Jesus Cristo. Mas o nome verdadeiro de Jesus é Yeshua HaMashiach. Tanto é que os judeus messiânicos, eles só usam a nomenclatura real, né? Por exemplo, se nós sairmos daqui para os Estados Unidos ou para outros lugares, eles vão nos chamar do nosso nome, a não ser que na língua deles tenha o nosso nome, né? Por exemplo, nós aqui chamamos Carlos, né? No Brasil chama Carlos, em inglês se chama Charles. Então, né, em inglês chama James. Aqui nós chamamos Tiago, então cada um tem a sua mudança, mas o nome verdadeiro de Jesus é Yeshua HaMashiach. No original hebraico, Yeshua quer dizer o Senhor ou Jeová salva, né? Em grego, Deus é Salvador. Esta transliteração, lembre sempre que quando há uma mudança da linguagem, a única palavra que não tem tradução, que é a mesma em todas as línguas, é aleluia, tá? Embora eles falam aleluia, já aleluia, mas aleluia é a única no mundo inteiro que em todas as línguas ela não tem mudança, tá? E o nome, então, verdadeiro de Jesus é Yeshua HaMashiach. Vamos falar? Yeshua HaMashiach. Isso é quem? Jesus.
Tá? Então, Yeshua HaMashiach é o nome de Jesus, em hebraico. Em grego, Jesus Christos. Né? Cristo, que quer dizer HaMashiach, em hebraico é transliterado por Messias, e em grego, ungido, porém tem o mesmo significado. Tá? Ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, quando ele assume essa forma de servo, e isso nós vamos encontrar lá em João, capítulo 1, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a glória do unigênito, porque ele é o primeiro de todos os filhos. Essa transformação e essa continuidade, né? Alguns não conseguem compreender como é que Deus se torna um Pai, se torna um Filho e se torna um Espírito Santo. Assim como nós também não podemos compreender, entendemos, mas não compreendemos. Como? Nós somos seres tricotômicos, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Quem faz as decisões nossas? O corpo, a alma ou o espírito? O espírito. Então, o espírito decide, manda mensagem através da alma e faz com que o corpo execute a função necessária para fazer aquilo que ele precisa. Só que tudo está interligado. Um exemplo, nós aqui agora estamos parados, mas estamos pensando. O espírito está se movendo, o espírito está trabalhando. E neste trabalhar, nós às vezes não compreendemos o nosso físico. Por quê? Nós estamos aí sentindo sede, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, só desculpa para beber água. Tá? A gente sente sede, a gente sente fome. Isso porque o nosso corpo está trabalhando. Ele está trabalhando, mas você está vendo ele trabalhar aí dentro? Então é mais ou menos assim a função de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles estão interligados, mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua área de ação, porque todos trabalham em comum, eles trabalham para um benefício. E a parte que nos fala sobre Jesus, o Yeshua HaMashiach, ele é este Senhor Salvador. Essa salvação, ele vem salvar o homem do que mesmo? Do pecado, ele vem convencer o homem, né? Aí já entra a função do Espírito Santo para convencer. Lembra quando Jesus disse, eu estou convosco, estou aqui, agora vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito de Deus, muitas vezes, a gente não entende a função real do Espírito Santo. Quando a gente estudar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar um pouco. Mas o Espírito Santo, ele é dividido em 7 partes. Ele não é só um Espírito Santo, ele é dividido em 7 partes, né? Então essas 7 partes do Espírito Santo que vão completar, fazer um todo, ele vai mover no nosso interior em todas as áreas. E ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, vai mostrar realmente quem é Jesus, vai mostrar realmente quem é Deus. Então, nós precisamos compreender isso. Pode passar aí, moço. Cristo revelado no Antigo Testamento. Cristo revelado na tipologia. Arão, Melquisedeque foram tipos de Cristo no que se diz respeito a sacerdócio. Quando nós falamos Cristo, ele vem trazer a tríplice função. Ele é rei, profeta e sacerdote. Ele é rei porque é da descendência de Davi. Ele é profeta porque ele vem falar as coisas de Deus. E ele é sacerdote porque ele vai falar do homem para Deus. Então essa tríplice função que Jesus tem, e ele vai trazer tudo isso para a nossa vida, para que nós possamos entender. Profecia do nascimento de Cristo ao longo do Antigo Testamento. Há profecias que falam a respeito do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, ele foi profetizado por vários profetas, tá? Malaquias, Isaías,
né, nós vamos encontrar várias informações sobre como seria esse nascimento. A função de Jesus, ele vem para resgatar o homem para Deus, não é? Ele não vem, não é isso, não é a função. Na Trindade, o que Jesus faz? Resgata o homem de volta para Deus. Agora, como ele faz esse resgate? Só é possível, no Jardim do Éden, o homem não desobedeceu, o homem não errou. Deus não podia vir de uma forma espiritual salvar o homem se ele não viesse em carne. Por isso é que Jesus precisou vir, porque teria que ter um nascido de novo em carne, né? O Adão errou, permitiu o pecado. Então vem Jesus, nasce em carne para devolver para Deus o homem. Por isso é que Jesus nasceu em carne. Porque o tempo inteiro, se nós formos ver na história, nós vamos ver que Deus sempre levantava um para fazer o retorno. Não foi? Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, com Jacó, com todos esses que nós vamos ver, Davi, Salomão. Mas se nós formos ver a história de cada um, todos eles erraram, todos eles pecaram. Não teve um que não pecou, não teve um que não errou, que não cometeu algo que fosse desagradar a Deus. Então, Deus precisou se esvaziar de si mesmo, que é tornar forma de homem, tá? Fisicamente, para que ele obedecesse e devolvesse para Deus o homem que estava perdido. É mais ou menos como se o homem não tivesse mais como dizer: Deus, você nunca veio em carne para saber qual é o problema, qual é a dificuldade, o que é cansaço, o que é dificuldade, tudo que a gente passa aqui. Então, você só é Deus que está em cima, mas não aqui. Então o homem não tem mais desculpa, porque Jesus veio para resgatar o homem em carne. Ele veio realmente mostrar que é possível nesta carne servir a Deus e obedecer em todo momento. E aí nessa obediência, nós vamos ver que a profecia sobre a vida de Cristo, as profecias messiânicas do Antigo Testamento manifestam as muitas funções desempenhadas por Cristo aqui na terra. Ele é profeta, porque qual é a função do profeta? O que o profeta faz? Ele traz de Deus para o homem. Então, ele ouve a voz de Deus e fala o que Deus quer. Isso é a função do profeta. Então, é trazer de Deus para o homem. Ele é sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele leva as petições dos homens para Deus. Então, o profeta traz de Deus para o homem e o sacerdote leva do homem para Deus. E a função do rei é a função de governo, é a função de autoridade, de soberania. E ele também é alicerce. As bases de toda a construção tem que ter um bom alicerce, tem que ter uma boa estrutura. Essa estrutura é o que vai manter e sustentar tudo que estiver em cima da onde ele for colocado. É servo porque é obediente, é operador de milagres porque através dele faz-se maravilhas. Então, essas são algumas das funções desempenhadas por Jesus. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele é alicerce, ele é servo e ele opera maravilhas, opera milagres. A profecia sobre a morte e ressurreição de Cristo. Salmo 22 vai falar que o sofrimento severo de alguém, e o nosso Jesus declara a mesma frase que Davi escreveu em seu salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo, este afastamento que Jesus está falando, porque no original quer dizer sentir abandonado. Esse desamparado estou sozinho, não estou mais com quem podia me ajudar.
Quando Jesus estava na cruz, o que aconteceu com ele? Por que essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Deus, ele olha para Jesus, e isso lá na cruz, tá? Ele olhava para os pecados que estavam sobre ele, como lá em Isaías diz. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Então, quando Deus olhou para Jesus e viu os pecados, a única coisa que faz com que Deus se afaste é o pecado. Deus não tolera, ele não suporta o pecado. Então, ele se afasta. E nesse afastar, diz que Jesus, mesmo segurando os pecados, ele permaneceu. E aí, ali, trouxe de volta o homem para Deus. No Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden foi que o homem pecou, não foi isso? O pecado faz distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, diz, quando o homem pecou, o homem se escondeu. E aí Deus sabe aonde o homem está, né? Ali é só uma alegoria que coloca, Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Só que o único ponto é que ele queria saber que o homem, né, para que o homem soubesse que aquilo impedia dele estar próximo dele. E diz que quando o homem peca, Deus procura e diz, você não pode mais ficar aqui, você vai ter que ser banido, tirado do meio do convívio. Por quê? Quando o homem peca, ele é tirado da presença de Deus. Ou seja, tudo aquilo que renova, tudo aquilo que restaura, tudo aquilo que preenche, que dá paz, que dá unção, que dá a bênção, está em Deus. Quando o homem se afasta de Deus, Deus tira isso tudo do homem. E aí ele começa a sentir todo o peso do pecado. Porque o salário do pecado, como diz a Bíblia, é morte. Aí muitas pessoas dizem, eu pequei, mas não morri. Morre. Vai morrendo aos poucos. Esse morrer aos poucos começa pela nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, primeiro ele cega, depois debilita, e depois paralisa, e depois morre. Isso vai trazendo consequências tanto espirituais, físicas e em todas as áreas. Quando nós começamos a entender que o pecado nos paralisa, que o pecado traz prejuízos, não somente para a nossa vida física, mas espiritual, quando nós entendemos isso, nós procuramos estar mais em Deus a cada dia para sermos fortalecidos. Esse fortalecimento de Deus na nossa vida preenche todas as áreas. E esse preencher todas as áreas é para estarmos satisfeitos, né? Isaías 53 diz, mostra-nos uma descrição do sofrimento e o sepultamento do Messias no sepulcro de José Arimateia. É interessante que tudo que nós vamos encontrar é no mínimo 500 anos, tá? De 500 anos para lá, as profecias mostrando como seria o nascimento, como seria o sofrimento, como seria a ressurreição. Tudo está sendo profetizado. O profeta faz o que mesmo? Fala de Deus para os homens. Então Deus usa as pessoas para ministrar. Quando ele permitiu que os homens escrevessem, é interessante que a palavra de Deus, ela não foi ditada, tá? A Bíblia, ela não foi ditada. Senta aí, vou falar. E aí eles começaram a escrever. Não, ela foi inspirada, como diz lá em Timóteo, tá? Porque a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, ela é apta para discernir todas as intenções e pensamentos, e ela vai até as juntas e medulas e faz a divisão entre a alma e o espírito,
Então, ela é inspirada. Essa inspiração, Deus diz: olha, eu quero que você fale sobre amor, mas siga nessa linha. Fala que o amor é isso, o amor é aquilo, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, né? Tudo. Então, começa, e aí ele colocou as suas condições. Tanto é que nós vamos encontrar dentro da própria palavra pessoas que escreveram que não tinham uma letra tão grande assim para escrever, porque teve uma inspiração. Nós vemos que de Gênesis a Apocalipse foram aproximadamente 40 pessoas. 40 pessoas escrevendo mais ou menos no mesmo estilo, 1.500 anos para escrever a Bíblia, e tudo se completa. Só uma revelação, só uma inspiração de Deus para fazer isso, né? Dentro disso, quanto à ressurreição de Cristo, a profecia mais notável do Antigo se encontra em Salmos 16, né? Sobre a ressurreição, que haveria de morrer, iria até as profundezas do inferno, tomaria a chave do inferno. Então, lá não tem, as portas ficam abertas o tempo inteiro, porque Jesus vai lá e resgata quem Ele quer. Isso é a palavra que diz, tá? E aí Ele tira e faz com que o homem seja novamente resgatado para Deus. É interessante que quando nós lemos a palavra, o Antigo Testamento vai tudo profetizar. Haveria de vir um, teria que acontecer um, virá um, e esse será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e ele trará as nações, trazendo de volta para Deus. Tudo vai dizer que haveria de vir. No Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, até Jesus ressurgir, né, morrer, terceiro dia ressuscitar, até aquele período ali, todos que morreram antes não tiveram acesso direto a Deus, tá? Eles esperavam o Messias, mas não tinham o acesso direto a Deus. O acesso direto a Deus foi aberto com a ressurreição de Jesus. Todas as pessoas, quando antigamente, eu creio no Messias que virá. Quando o Messias vem, alguns creram, outros não. Tanto é que, se não fosse assim, eles não haveriam de entregar Jesus para morrer. Mas, lembrando, tudo era plano de Deus, tá? Desde o Jardim do Éden, se nós formos ver lá em Gênesis capítulo 3 em diante, quando vai falar que o homem peca, erra, Jesus mesmo já ali estava prefigurado num ponto quando Deus diz assim, sobre as maldições. Ele diz: do homem você vai morrer, tem a limitação, e haveria de vir, né, para a mulher e aumentar as suas dores de parto, traria também as consequências do pecado sobre a morte, tudo isso. Mas quando ele chega para a serpente, ele vai dizer: rastejarás sobre o pó da terra, e haveria de vir um que pisaria a sua cabeça. Ali é a prefiguração de Jesus. Jesus é aquele que vem para pisar a cabeça da serpente. Por quê? Ele tem esta autoridade. Ali estava mostrando que haveria de vir um que faria isso, tá? E dentro de um ponto geral, se nós formos ver, Jesus vem, resgata o homem, não é isso? Não é a função de Jesus, não é isso? Não é resgatar o homem para Deus? Tira o homem então do inferno agora ele pode levar para Deus, mas ele leva para Deus aqueles que creem no seu nome. O que é crer? Nós já estudamos essa semana sobre fé, né? Uns têm fé, outros têm pouca fé. O bully, em alguns pontos, tem mais fé do que muita gente, né? Tem uns que tem pouco café e o outro tem muito café, né? Então, muitas pessoas, né, que gostam de café, né? Então, mas se nós formos ver, a nossa fé é baseada em quê? Você já parou para ver?
Às vezes nós somos muito rotineiros. Eu vou na igreja. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Mas o que isto está influenciando na nossa vida? Está mudando alguma coisa? O que é mudança de atitude? A nossa mudança de atitude é quando nós temos uma intenção de fazer algo, mas por eu ver que aquilo é contrário a Deus, eu não faço. Isso é colocar em prática a nossa fé. Muitas pessoas às vezes usam a sua fé natural. Se eu não ver, eu não consigo agir, né? Um exemplo, isso aqui é o quê? Uma revista, não é? Se essa revista não existisse, eu não colocaria o que eu creio escrito aqui, porque eu não estou vendo. Se eu não ver, se eu não contemplar. Muitas pessoas às vezes precisam de algo palpável para ver Deus, porque eles não creem numa fé sobrenatural. Esses dias mesmo nós estávamos comentando, tem pessoas que dizem que são ateias, né? Que não acreditam em Deus. O problema não está em Deus, o problema está na pessoa. Tanto é que o próprio português, na sua tradução, diz: ateu é aquele que não acredita em Deus. Deus existe, ele é que não acredita. Então o problema nunca está em Deus, está em quem não acredita. E esse não acreditar é não ter fé. A crença, e é isso que nós precisamos entender, a crença, como a própria palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço outras coisas que não são da palavra de Deus, eu vou acreditar naquilo. Eu vou crer naquilo. Mas vai ser uma fé voltada para coisas terrenas. Fé física. Uma fé, uma crença que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus, como diz lá em Hebreus 11, Deus, Ele existe independente de nós crermos ou não. Mas Ele só vai se fazer real para a nossa vida se acreditarmos nele. E se acreditar em Deus é o que faz a diferença. É o que muda todas as coisas. Quando nós olhamos, né, que na ressurreição, muitas pessoas dizem: mas não ressurgiu, quer dizer que não tinha morrido tanto assim, né? Só que para mostrar que morreu, ele passa só 3 dias enterrado, né, na caverna lá, feita por José de Arimateia, e depois ao 3º dia ressurge. Várias outras demonstrações Jesus já estava trazendo, né, quando ele ressuscita o filho da viúva, quando ele ressuscita Lázaro. Tantas outras coisas ele faz milagres e mostra que até sobre a morte ele é Senhor. Mesmo morto, ele pode ressuscitar. Mesmo ao 3º dia, né? O da viúva morreu, quando eles estavam indo enterrar, Jesus passa, encosta nele e ressuscita. Só que aí acontece o de Lázaro. Lázaro, 3 dias. No 3º dia ele vai lá. Por quê? Cria, né? Isso era comum na época. Tinha uma doença na época, né, que fazia com que a pessoa ficasse meio catatônico, achava que a pessoa estava morta. Mas depois de 3 dias não era possível mais essa doença permanecer. Então, por isso que eles embalsamavam, né? Eles envolviam com panos e aguardavam para ver se a pessoa ia morrer, estava morta mesmo ou não, né? Porque não tinha como dar um diagnóstico preciso. Jesus, então, ele vai no 4º dia. Espera passar 3 dias e no 4º ele vai, para dizer: está morto mesmo, vocês não têm como dizer que não, e ele chega lá. Lázaro, vem para fora.
Alguns historiadores dizem que se Jesus não especifica que Lázaro venha para fora, quem tivesse lá dentro, todos que estão aí dentro, venham para fora, haveriam ressuscitado todos que estavam lá dentro, tá? Alguns chegam a dizer isso, porque o poder de Jesus faz. Se nós formos ver lá em Jeremias, né, e tantos outros profetas, quando vão declarar sobre a glória de Deus, né, o vale de ossos secos, quem não lembra desse vale de ossos secos? E diga os ossos, se ajuntem, tornem nervos, pareça carne, sopra o espírito e forma um exército. Deus faz, Deus pode mover como Ele quer. Todas essas coisas nós temos que entender. Isso é fé. A fé, ela é feita para ser absorvida, entendida e compreendida. A fé não é somente pelo que vemos, mas pelo que entendemos. Nós temos que entender. Deus é soberano para fazer todas as coisas. Deus é soberano para agir em todas as coisas. Ah, mas eu não estou conseguindo ver. Mas Deus faz. As situações que estão acontecendo vão dar errado. Mas se nós estivermos em Deus, Deus é que vai mover essas situações. Então, nós precisamos buscar ao Senhor. Pode passar aí, meu. Profecias da volta de Cristo. No Antigo Testamento contém muitas profecias a serem cumpridas por ocasião da volta gloriosa de Cristo à Terra. Em Gênesis, Números, Jó e Jeremias. A profecia de Cristo, com a volta de Cristo, isso vai ser um tema de outro estudo nosso, que será sobre o arrebatamento. O arrebatamento que, assim como, isso está descrito lá na palavra, nos evangelhos, Jesus vai subir aos céus, 120 pessoas olhando Jesus, e ele começa a subir aos céus, e então aparece a nuvem de glória, e ele entra na nuvem, e quando ele estava subindo, ele diz: vou enviar o Consolador, eu vou ministrar sobre a vida de vocês, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus começa a subir e entra na nuvem. Esse entrar na nuvem é descrito lá no Antigo Testamento como a Shekinah, a glória de Deus. Ou seja, Jesus entra na glória de Deus e essa glória inunda todo o templo. Diz a palavra lá em Crônicas, que quando eles estavam orando, adorando a Deus, o templo se encheu tanto da glória de Deus que ninguém podia entrar, porque a glória não permitia que eles entrassem, de tão espessa era a glória de Deus. Já pararam para pensar? A glória de Deus vem e você quer entrar, quer passar, e aquilo ser tão espesso que você não consegue entrar. Então essas nuvens, quando Jesus vai para a nuvem, demonstra que a glória de Deus envolveu a Jesus, e ele então está à direita de Deus Pai. Nessa mesma tipificação, Jesus virá em glória. Ele não subiu e foi para as nuvens, ele aparecerá nas nuvens e chamará aqueles que estão vivos para ele. Só que a Bíblia diz que quando Jesus fará isso, para acontecer o arrebatamento, os que já estão mortos, ou seja, não tem carne, que já definiram a sua escolha, isso tem que ficar bem claro, tá? A escolha nossa é em carne, não tem essa escolha, meu irmão morreu e agora eu vou orar para que Deus tire ele do inferno, para que ele vá para o céu. Não existe isso, tá? Não existe uma escolha, e isso a gente pode ver até no jurídico normal nosso. Uma pessoa não pode assinar depois de morta, uma pessoa não pode decidir nada depois de morto, ela tem que decidir em vida. Decidiu em vida, faz então um testamento para quando morrer, e aí tem a sua decisão. Mas esse testamento, e é por isso que nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento falando que haveria vir um
que quando morresse, traria a existência. O Novo Testamento já veio e agora nós temos que entender isso. Simplesmente é essa divisão, do antigo para o novo. Que um viria, que é Jesus, e no novo, já veio, é Jesus. Essa é a colocação do antigo e do novo. Quando essa pessoa morre, ela não vai ter mais escolha. Porque a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, mas ela não tem essa palavra lá dentro. O livre-arbítrio é a livre escolha. Eu posso escolher, eu posso tomar decisões. E essas decisões que eu tomo em vida farão a diferença quando eu morrer. Em vida, o saldo do meu balanço, aceitei a Jesus, tudo que eu aceitei a Jesus e começo a cumprir a sua ordenança, a sua palavra, eu tenho crédito com Deus e me garante a salvação. Salvação do pecado, da justiça, do juízo. Então, porque eu tenho Deus na minha vida, já decidi em vida, continuo. Não decidi em vida, eu não escolhi por Jesus, eu até reconhecia que Jesus era alguém importante, é alguém bom, tá? Porque existe uma diferença entre o Jesus espiritual e o Jesus histórico. O Jesus histórico, muitas pessoas reconhecem. Foi aquele que foi para a cruz, que morreu, aquele que sofreu muito, aquele que foi um grande profeta, mas não entrega a sua vida a Ele, não reconhece que Ele muda toda a sua história. Essas pessoas que não acreditam em Deus, que não confiam em Jesus para mudar a sua vida, sentenciaram, como diz a palavra, não estar junto do próprio Jesus, que é no céu. Então, decidi em vida, tenho Jesus, quero seguir, vou obedecendo, garantir meu lugarzinho no céu. Esse lugarzinho no céu, nós não vamos, quando morrer, direto para o céu. Isso aí é um estudo mais para frente que nós vamos fazer. Nós estamos no paraíso, ou seja, num pré-céu, tá? Num lugar bom, num lugar tranquilo, mas ali ainda não é o céu. E aqueles que não decidiram por Jesus vão para o Hades, que é o pré-inferno. Ainda não é o inferno, mas já é a porta de entrada do inferno. Então, o sofrimento e a vida eterna. Os que decidiram por Deus, vida eterna. Os que não decidiram, sofrimento eterno. Isso é que a palavra vai falar. E dentro disso, quando nós vemos sobre essa profecia da volta de Cristo, quando ele vai estar nas nuvens, ele vai chamar para si. Quem já está morto, não está em carne, vai primeiro, porque já está lá, já está na fila de espera, já está lá, pertinho. Aqueles que ainda serão transformados, que está em carne, serão transformados, voltar a ser espírito, então esses vão depois. Tá? Pode passar aí. A divindade de Cristo, nomes divinos atribuídos a Cristo. A divindade de Cristo é comparada pelos nomes divinos a Ele aplicado, conforme consta na Bíblia Sagrada em diversas passagens. Em Mateus, Ele é chamado Filho de Deus. Em Atos, Ele é Senhor. Em João, Ele é Deus. E tantos outros, cada livro da Bíblia fala de uma revelação de Jesus. Cada livro da Bíblia mostra sobre Jesus. No Gênesis, mostra o Jesus que haveria de vir. Em Êxodo, é o Jesus que mostra, que dá a orientação no caminho. E aí, cada um, ele vai falar sobre Jesus, até chegar ao Apocalipse. E, quando nós vemos, ele realmente é o que a palavra vai profetizar e falar sobre isso. Pode pular, né? Atributos divinos conferidos a Cristo. Um dos sinais dos tempos tem sido a negação feita por pseudos cristãos quanto à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Para tais tem sido irracional a afirmação da teologia neotestamentária de que Cristo era o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus.
A palavra declara que Cristo é. Esta é a colocação, tá? Foram feitos vários concílios, e dentro desses concílios, né, no ano de 451 foi feito um concílio que até o ano 451 da nossa era teve um concílio que foi para definir que até então eles diziam que Jesus não era homem, ele só era Deus. Só que se ele fosse Deus, ele não poderia comer, ele não poderia dormir, ele não poderia fazer tudo que a nossa carne necessita. Então, nesse concílio, definiu-se que Jesus realmente era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. E daí, então, colocou-se Jesus como sendo Deus e homem ao mesmo tempo. E esta referência, a palavra diz que ele é eterno. Todas as referências, quando nós vemos no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, nós vamos encontrar a expressão, o anjo do Senhor, em letra maiúscula. Essa expressão, o anjo do Senhor, era Jesus ainda não em forma de carne, mas ele já aparecia mostrando a sua definição na terra, que ele trazia todas as suas colocações físicas. Jesus, no campo geral, na sua forma da Trindade, é o único que tem forma física, tá? Jesus é o único. Deus é Espírito, Espírito não tem forma. Espírito Santo também não tem forma. Jesus é o único que tem forma física. É o que mais se aparenta com o homem. É dele que saiu todos os homens, porque a sua forma física foi feita através de Jesus. Ele é eterno, como diz lá em Apocalipse. Ele tem, por ser Deus, os atributos exclusivos de Deus. Onipotente é o quê? O que é onipotente? Todo poder. Onisciente é o quê? Sabe todas as coisas. E onipresente, ele é onipotente, é onipresente, onisciente. Cristo, ou seja, ele é Deus, a sua deidade por ele é Deus. Depois do cativeiro da Babilônia, nunca mais a nação israelita se entregou à idolatria. Ainda que Israel, como nação, tivesse muitas falhas, quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, a idolatria e o politeísmo não se evidenciaram entre elas. Ofícios divinos atribuídos a Cristo, tá? Em Colossenses, ele é o Criador. Em Hebreus, ele é o sustentador de todas as coisas. Em Mateus, ele é o que perdoa. Em João, ele é o que ressuscita. E em João também, e 2 Timóteo, ele é o juiz. Essas são algumas das colocações de Cristo e as suas atribuições divinas relacionadas a ele. A humanidade de Cristo. Cristo teve parentesco, tá? Cristo submeteu-se à lei do desenvolvimento humano, porque ele poderia muito bem ter vindo já grande. Ele já poderia aparecer grande e começar a fazer o ministério, mas Deus não quis isso. Ele quis nascimento, criancice, infância, que ele fosse criado, e então ele teve sua adolescência, teve todo esse processo. Tanto é que nós só vamos encontrar algumas passagens bíblicas falando sobre esse processo de Jesus. Nós encontramos o nascimento, nós encontramos Jesus já com aproximadamente 12 anos, quando ele aparece para ir para o templo. Depois nós só vamos encontrar Jesus já aparecendo lá no batismo de João. Esses períodos de Cristo que ele vai passar por todos isso, a Bíblia não faz menção nem revelação sobre isso. Mas nós vemos que ele passou por todas as áreas. Porque ele poderia muito bem chegar já homem, 30 anos, porque o ministério começou aos 30, porque a maioridade daquela época era 30. Tá? Hoje a maioridade é 18, e daqui a uns tempos vai ser 16. Dependendo do país aí, se fizer besteira, não tem idade. Tá?
Então, nós temos os processos, nós temos que ver a idade de 30 anos, por isso é que Jesus vem com essa idade, porque o que ele falasse não poderia ninguém contestar, porque ele já tinha idade, já tinha maioridade. Tá certo que tem pessoas que hoje têm 50, 60 anos e é igual criança, como se fosse 5 anos, tá? Porque não tem cabeça mesmo, maturidade em momento algum. Então, a mudança está lá dentro, tanto é que Cristo vem falando sobre isso, sobre a mudança interna. Então, Cristo apresentou aspectos humanos, cansaço, fome, sede, tudo isso, ele mostrou isso, então mostrando que ele era homem. Cristo fez-se homem, como diz lá em João. Uma das referências, e isso a ciência hoje, tá? Hoje a ciência, segundo as nanotecnologias, as ciências voltadas para coisas minúsculas, e só em microscópio é possível, e todos esse desvendar do genoma e tantas áreas da moleculares, eles descobriram que a formação humana, homem, é feito da seguinte forma: o homem cede, para a formação física, ele cede o sangue, os ossos e alguns órgãos relacionados a isso, fígado, pâncreas e outros órgãos que vão ajudar na formação do sangue, dos ossos e dos órgãos internos. A mulher cede o cabelo, a carne e os órgãos restantes que faltam. Se nós formos nos basear nesse contexto, até a ciência comprova que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Mas como assim? Se o homem fornece o sangue, os ossos e os órgãos relacionados a isso, no nascimento de Jesus não teve a presença de homem, foi Deus que fez esse nascimento. Sim ou não? Sim. Então, o sangue de Cristo é diferente, os ossos de Cristo são diferentes e os órgãos responsáveis por isso são diferentes. Aí nós entendemos por que a palavra fala que o sangue de Cristo liberta, porque não é homem, é sangue de Deus. Por que os ossos não foram quebrados? Porque Deus é que fez a sua formação. Tudo isso nós vamos compreender então que essa parte humana de Jesus é de Deus. Já as outras partes de carne, cabelo e tantas outras formações para manter o corpo são da mulher. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Hoje a ciência explica algo que antes já havia na palavra mostrado. Pode pular, né? A morte de Cristo, o que Cristo proclamou da cruz, para que ele teve que passar por cruz? Na época, a cruz era a pior morte que existia, porque traria sobre o seu corpo sofrimentos para que, quando as pessoas olhassem, a forma de cruz nada mais é do que trazer medo para que ninguém cometesse o pecado, para que ninguém cometesse aquele erro, ladrão, todas as pessoas que matavam, assassinos, tudo, eles botavam na cruz para dizer, se você fizer, vai acontecer isso. Só que muitas pessoas, mesmo assim na época, mesmo sabendo que era a morte daquilo ali, eles continuavam fazendo os erros. Cristo, então, ele proclama, vai para a cruz, para trazer duas coisas que hoje nós compreendemos. A cruz, ela tem um símbolo real na nossa vida, mas nós não andamos com uma cruz pendurada no pescoço o tempo inteiro, porque nós entendemos no nosso coração o significado daquela cruz. Por quê? A cruz em si simboliza maldição, pecado, erro. Então, quando Jesus é estirado na cruz, alguns historiadores estão dizendo que Jesus não foi crucificado de braços abertos, ele foi para cima, mas não importa. A cruz
é um símbolo de maldição. Ele foi pregado. Pregado nas suas mãos, de braços abertos, é a colocação mais real que a Bíblia diz, porque ele veio para resgatar o homem. Então, na sua forma horizontal, ele vem trazer a unidade entre os homens. E na sua forma vertical, por que o seu pé foi furado? Porque os pés, a simbologia dos pés de Deus estão na terra, ele traz de novo a comunhão do homem com Deus. Então, Cristo, ele foi pregado para trazer a comunhão com os homens e a comunhão com Deus. Só que ela não é de uma forma igual X. O X é no meio. Ela é mais para cima, né? Bem lá em cima. Por quê? Quando Deus está na nossa vida, ele leva a nossa comunhão próxima de Deus. Então ele traz os homens para ter uma comunhão próxima com Deus. Isso é a simbologia da cruz. A cruz trouxe expiação, pagou, tá? Pelo pecado cometido pelo homem lá no Jardim do Éden. Porque só através de uma pessoa que não cometesse pecado poderia ser pago este pecado. Adão, ele alcançou a sua morte porque ele pecou e errou. Jesus não pecou e não errou, e a sua morte foi devolvida, né? A sua vida foi devolvida porque ele não havia pecado em Deus. Por isso teve a ressurreição. Então essa expiação foi paga. Trouxe também redenção. Ele traz o resgate, o retorno, o renovo para Deus. E a reconciliação. Porque o homem, por ter pecado, por ter errado, ele é afastado de Deus. Ele não podia mais ter acesso a Deus. Então Jesus traz de volta esse acesso a Deus. E ele trouxe propiciação. Ele traz uma oferta, algo bom, algo suave, algo que Deus estava querendo. Isso ele traz essa propiciação. Ele traz essa transformação de vida. Pode falar, né? A ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia, então, ele ressuscita. A ressurreição de Cristo, a sua importância. Porque nós, quando cremos em Jesus, nós cremos no Jesus ressurreto, ressuscitado. Muitos creem no Jesus crucificado, na morte de Cristo, no sofrimento de Cristo, mas nós cremos na ressurreição. Isso é que nos traz vida. Não é crer, Jesus foi para a cruz. Muitas pessoas foram. Muitas pessoas tiveram sofrimentos. Muitas pessoas sofreram grandes coisas. A diferença é que essas pessoas que sofreram estão enterradas, estão numa sepultura, e isso, eles permanecem lá. Jesus foi o único que foi para a sepultura, mas ao terceiro dia ressuscita, e nós não encontramos mais os restos mortais de Cristo, porque ele ressurgiu. Isso é a maior importância para a nossa vida, porque nós cremos no Jesus que ressurgiu. Contestação do relato da ressurreição, muitas pessoas dizem, né, como diz a própria Bíblia lá, que os sacerdotes, né, o sumo sacerdote da época, comprou, né, pagou os soldados para que eles mentissem, dizendo que roubaram o corpo. Tá, roubaram o corpo. Eles não disseram que Jesus realmente foi morto, furado lá, porque esse foi o relato que eles tinham que descrever. Furaram o seu lado, saiu água e sangue, né? Mostrando também uma tipificação que a palavra diz que Jesus, sua forma interna, era a forma de Deus, porque água e sangue, ele já estava ali mostrando sobre isso. E Jesus morreu, eles enterram, liberaram o corpo, está morto realmente, não tem outra forma. Então, como eles dizem que roubaram o corpo, e depois vários e vários relatos de Jesus aparecendo, várias aparições, tanto é que Jesus, quando os discípulos estavam, né, os seus discípulos estavam dentro de um cenáculo fechado, Jesus aparece e eles dizem, né, Jesus apareceu. Aí depois
de outro relato, Tomé não estava presente, no outro Tomé já estava. E aí ele diz assim, ó, se eu não tocar lá nos cravos e no lugar aonde foi furado lá, eu não acredito. Na segunda vez, Jesus aparece e permite Noé tocar, Tomé, né? Noé, ele não estava nem presente, ainda estava lá na arca, lá tomando conta, né? Então, Tomé estava lá, ele toca e vê realmente. Na ascensão de Jesus, mais de 120 pessoas. Então, tiveram até que fazer um concílio sobre isso, porque alguns disseram que Jesus não tinha ressuscitado, que isso tudo era mentira, né? Mas foi comprovado cientificamente e espiritualmente que Jesus havia sido ressurreto. A veracidade do relato da ressurreição, os resultados dessa ressurreição. Pode passar, né? Sacerdote de Cristo, nós já falamos, Cristo é o sumo sacerdote qualificado, ele é o supremo, tanto é que ele faz uma referência ao Melquisedeque lá no Antigo Testamento, quando Abraão dá o dízimo, quando Abraão vai falar sobre isso, então ele é o sumo sacerdote, o sacrifício expiador de Cristo lá na cruz e a superioridade sacerdotal de Cristo, porque ele traz tudo isso sobre as nossas vidas. Agora, algo interessante, é a última parte nossa falando sobre Cristo. Muitos atribuem a Jesus um homem louro, de olhos azuis, brancão, bonitão, fortão, todo, né? Só que qual é a verdadeira aparência de Jesus? Se nós formos ver, né, pintura da Santa Ceia, uma mesa enorme com Jesus no meio e todo mundo sentado. Pela história não é assim. Ali foi uma ideia que o autor, né, o pintor, colocou. Se for realmente tratar sobre isso, até a Santa Ceia nessas pinturas estão erradas. Porque a ceia, no passado, era em U, a mesa, ficava do lado direito a pessoa mais importante e os outros toda a volta, e ela tinha mais ou menos 50 centímetros de altura, porque eles ficavam sentados no chão com as almofadas, com coisas assim, não tinha praticamente cadeira, tá? Isso era a colocação da época. Só que aí, passar do tempo, né, coloca Jesus no meio, os outros do lado, o traidor, então tudo isso nós vamos vendo que as colocações, assim como é a aparência de Cristo. Jesus, então, ele era judeu, não é? Todos concordam? Ele nasceu como judeu. Provavelmente tinha a característica do povo da sua mãe. Pelo visto, como diz lá em Hebreus, Jesus não era muito diferente dos outros, tanto que certa vez ele viajou secretamente da Galiléia para Jerusalém e não foi reconhecido. A aparência de Jesus não se destacava nem entre os seus discípulos. Prova disso é que Judas Iscariote teve que identificar Jesus no meio de uma multidão que mostrava que ele era parecido com outras pessoas. Quando Judas o traiu, os que queriam pegar Jesus diz: você vai ter que nos mostrar quem é. Porque Jesus não era uma pessoa que se destacava fisicamente no meio das pessoas. Então ele era uma pessoa comum, simples. Seu cabelo. Provavelmente Jesus não tinha cabelo comprido, porque a Bíblia diz: ter cabelo comprido é desonra para o homem. Então, essa ideia de que cabelo compridão não tem, porque é desonra. A desonra quer dizer, o homem, a palavra dele não serve. O que ele fala não se conta. Isso é o que diz lá em 1 Coríntios 11. Então, pessoas de cabelão, segundo a Bíblia, não pode falar nada para homem, tá? Para mulher já é o inverso, tem que ter cabelão, segundo Paulo, tá bom? Barba. Jesus tinha barba, ele seguia a lei judaica que proibia os homens de aparar a barba de forma desfigurá-la. Além disso, a Bíblia também fala que a barba de Jesus, numa profecia sobre o sofrimento que ele passaria. Então, Jesus tinha barba, tá? Não é carinha lisa, ele tinha pelo menos uma barbinha, tá? Isso característica do povo judeu,
porque para dar respeito, tá bom? Era comum isso. Pode passar. Corpo. Tudo indica que Jesus era forte fisicamente. Durante seu ministério, ele viajou vários quilômetros a pé. Em 2 ocasiões, ele foi até o templo e derrubou a mesa dos vendedores que estavam ali. Outra vez, ele expulsou com um chicote de cordas os animais que estavam sendo vendidos no templo. Uma enciclopédia diz: a inteira narrativa dos evangelhos indica que Jesus era forte e tinha boa saúde física. Expressões faciais. Jesus era amoroso e se importava com as pessoas. Com certeza as expressões faciais dele mostravam isso. Pessoas de todo tipo iam até ele para ser consoladas e pedir ajuda. Até as crianças gostavam de ficar perto de Jesus. É meio difícil uma criança ficar perto de uma pessoa carrancuda, tá? Uma pessoa que não seja simpática, uma pessoa que não seja amável, tá? Nem as crianças gostam de ficar perto. E Jesus diz que a palavra, onde Jesus estava, as crianças queriam estar em cima, queriam estar pertinho, queriam estar junto. Tanto é que os discípulos até, não, deixa o mestre. Não, mas as crianças queriam estar porque queriam estar pertinho dele. Pode pular. Então, baseado nisso, quem é o Jesus que você crê? É o Jesus espiritual ou é o Jesus histórico? Se é Jesus espiritual, ele está presente aqui. Se ele é o Jesus histórico, ele também está na Bíblia, está nos livros, mas quem vai fazer a mudança na sua vida é o Jesus espiritual. É aquele que nós cremos que ele vem resgatar, que ele vem devolver o homem para Deus. E essa devolução, se nós o aceitarmos em espírito e em verdade, é isso que Deus quer. Então você agora vai curvar a sua cabeça. Você vai poder falar com o Senhor. Você crê em Jesus? A sua crença realmente tem feito transformação de vida? O seu crer realmente tem colocado à prova a existência, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, na nossa vida? Esse momento agora é entre você e Deus. Porque Deus é quem pode te transformar. Senhor, cremos, Senhor, na tua autoridade, cremos, Senhor, no teu reinado, no seu sacerdócio, cremos, Senhor, em ti como profeta, cremos, Senhor, em ti em todas as áreas, porque tu és Deus único, exclusivo, um Senhor que tem prazer em nos abençoar, um Deus que se importa conosco, que se fez carne, habitou entre nós e veio transformar a nossa vida e nos mostrar como servir a Deus. Jesus, te agradecemos porque tu nos resgataste do pecado e nos levaste de volta para Deus. Te agradecemos porque tu tens sido presente em todos os momentos. Te agradecemos porque tu tens sido nosso irmão, ao nosso encontro o tempo inteiro, estando sempre do nosso lado. Te agradecemos porque tu estás à direita de Deus Pai, falando ao nosso respeito, nos ajudando, nos ministrando, enviando o Espírito Santo para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, para nos consolar, nos confortar, nos direcionar a fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Te agradecemos por tudo. Ministra sobre nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, um dia especial, um dia abençoado, né? Porque todos os dias são dias especiais na nossa vida, né? Como diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você está alegre, então mostre essa alegria, reflita essa alegria, deixa Deus fluir através da sua vida. Ah, mas eu estou com problema e dificuldade. Isso não impede de você ser alegre.
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Senhor, abençoe nossas vidas, nos guarda no retorno para o nosso lar, que seja um dia de bênção, de graça, de vitória na Tua presença. Entregamos tudo em Tuas mãos. Nos abençoa. Pai, estamos aqui. A cada dia queremos receber de Ti. Fala conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoe seu irmão e sua irmã. Em nome de Jesus.